eu queria tratar um pouquinho sobre casais que eles reconhecem os seus erros e casais que não reconhecem os seus erros. Então, fica difícil um relacionamento quando a gente não reconhece os defeitos da gente. Então, eu, por exemplo, eu tenho grandes defeitos. Não é porque sou pastor, não é porque sou casado há 35 anos, que eu não tenho defeitos. Existem aquelas questões de hábitos naturais que você adquiriu ao longo da sua vida de solteiro. Existem hábitos que você vai adquirindo depois que casa e que a esposa às vezes não acha legal, ou que de solteiro a esposa não acha legal. Então fica aquela complicação, né? E aí começam a nascer exatamente alguns ressentimentos. Desses ressentimentos começam a haver mágoas. E as mágoas se transformam o quê? Se transformam em ódio, rancor, divergências brutais. E aí, de repente, quando vê, está um divórcio por causa de umas coisas mínimas. Mas acontece que foram avolumando exatamente no decorrer da jornada do casamento, né? Então, Provérbios, como eu li aqui no capítulo 21, o texto, no sentido original, fala com a mulher. Diz que é melhor morar num canto de telhados de que ter como companheira em casa ampla uma mulher briguenta ou rixosa. Então também está o homem aqui, porque quando a Bíblia está tratando com a mulher, nós não somos machistas. Está dizendo uma mulher briguenta, uma mulher rixosa, também um homem rixoso, um homem briguento. Então é isso aí. E um outro texto que eu quero ler também é Efésios, no capítulo 4, versículo 26, que diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O versículo 27 diz: não deis lugar ao diabo. O versículo 32 do Efésios 4 diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então essa é a palavra que nós iremos ministrar aqui nesta noite. Superar as contendas conjugais e substituí-las por paz e harmonia é algo que às vezes é complicado pela boa ou pela convivência de liberdade expressiva que se harmoniza dentro de um relacionamento. Por exemplo, eu estou casado há 35 anos, conheço minha esposa há 37 anos. Então você adquire uma certa liberdade, né? Que de repente essa liberdade ela começa a atrapalhar o casamento. Ela começa a atrapalhar o relacionamento, a boa convivência. Porque alguns hábitos que você percebe que o seu cônjuge não concorda, você continua na prática dele dizendo: eu sou assim. Nós somos a Gabriela. Tinha aquela música, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Então, nós não somos Gabriela. Se, por favor, eu estou falando da música, eu não estou falando, talvez tenha uma pessoa que tem o nome de Gabriela e fala: o pastor está descendo o pau em mim lá. Não, por favor, era uma música que se cantava, né? Então, eu queria que você entendesse que superar as contendas e os problemas conjugais que vão iniciando, deve haver uma autoanálise se é coisas exatamente que eu adquiri, fatores e costumes e hábitos que eu adquiri quando era solteiro. Então, eu penso assim, que o casamento, ele é, na verdade, uma das mais profundas subjacentes de uma chave simbólica para expressar a relação entre Deus e o homem. Então, veja bem, se nós temos uma má convivência com o cônjuge, também teremos uma má convivência com os mandamentos de Deus e com a palavra de Deus. E a nossa relação, a nossa intimidade para com Deus estará rompida também. Porque a Bíblia diz: aquele que entristece o seu irmão é homicida, e nenhum homicida tem permanência nele a vida eterna. Está lá em Tiago. Então, veja bem, para que eu possa ter uma boa convivência com a minha esposa e ela para comigo, algumas coisas têm que ser realmente retiradas da nossa vida. Se o meu cônjuge não concorda, por exemplo, existem pessoas que elas, por exemplo, acabou o almoço, começa a puxar aquele negocinho que está no dente e não vai lá escovar, e não vai tirar, e é um hábito da pessoa. E fica lá fazendo aquele barulhão e tal, e a esposa fala: mas para com isso e tal. E aí, isso você fez uma vez, você fez 10, você fez 100, você fez 200, você fez 300. De repente a pessoa
Às vezes até o temperamento da pessoa, ela pega, desiste, fala, não, eu vou superar, eu vou tocar para frente. Não vai ficar com nenhum ressentimento. Mas de repente um hábito como esse pode dar um divórcio, você sabia disso? Que as pessoas vão se saturando, principalmente da maneira em que você passa a fazer, porque aí você passa a ser compulsivo ou compulsiva fazendo aquilo por pirraça agora. Aí o negócio vai complicando. Então, é importante que nós entendamos que o casamento, na verdade, ele é uma profunda subjacente de uma chave que ela é um ato simbólico de duas pessoas que se fizeram uma aliança. E isso expressa exatamente a intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, uma vida com Deus. O casamento, ele expressa isso no mundo espiritual. Então, nós temos que ter muito cuidado em trazer um vínculo de enfraquecimento dentro do processo do vínculo conjugal com a aliança que nós fizemos. E de tudo o que não nos protege do casamento, devemos retirar das nossas vidas. Isso não protege o meu casamento, isso faz mal para o meu casamento, então deixa eu tirar da minha vida. A família, a dignidade do homem, da mulher, a santidade da vida humana, isso é um processo muito maravilhoso. Então, primeiro, eu queria tratar um pouquinho sobre o conflito que vai surgindo, né, ou conflitos que vão surgindo dentro de um processo. Então, é importante que eu e você compreendamos que dentro desse processo do casamento, muitas coisas podem ser atalhadas. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 26 e o 27 que nós lemos, diz, irai-vos e não pequeis. Então, veja bem, a palavra pecado no original significa errar o alvo. Isso quer dizer que eu agradei o demônio. Se eu pequei, eu agradei o demônio. Ele ficou feliz com a minha atitude, com a minha ação. E depois a palavra diz, Paulo escrevendo, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então a Bíblia, ela me dá o direito de eu ficar irado, nervoso, chateado e pensar, né, uma certa vez, eu não vou dizer quem foi o casal, mas eu fiz uma pergunta, né, escuta, você por um momento chegou a pensar, porque eles viviam muito bem, você chegou a pensar em divorciar? Ela olhou bem em mim assim e falou, pastor, não, divorciar eu não pensei não, mas matar eu pensei. Ai, que doideira, é o meu pai do céu. Então, olha meu filho, olha quantas coisas que vai amontoando dentro de um balaio, meu irmão, que chega uma hora que se não derramar isso, filho, e falar assim, não, eu vou tirar aqui esse momento, jogar tudo fora, porque afinal de contas o sol está se pondo. E ao pôr do sol, eu não posso estar com essa ira no coração. Então, o versículo 27, ele diz, não deis lugar ao diabo. Quando eu, você, estivermos com raiva, não peque mais. Reconcilie, lute para você reconciliar, pedir perdão. Nós, evangélicos, temos que adquirir uma qualidade, não é de desculpa. A palavra desculpa, ela vem com uma palavra que eu me descuidei e fiz algo que te afrontou. Agora, quando nós convivemos, somos pessoas salvas, então a palavra, por exemplo, perdão, vem com o seguinte, olha, eu me perdoe, eu quero um relacionamento mais amplo, eu prefiro ficar com prejuízo, eu prefiro ficar com agravância, então me perdoe, me ajude, eu também quero ser uma pessoa melhor. Então, isso é maravilhoso, né? Então, entenda que nós temos que haver uma reconciliação. Assim como nós, quando pecamos contra Deus, nós buscamos uma reconciliação. E por que nós buscamos uma reconciliação com Deus? E por que não buscamos uma reconciliação com o nosso semelhante, com o nosso cônjuge, quando nós erramos? Arrepender-se da raiva e reconciliar-se antes que o sol se decline, isso é maravilhoso. A falha em não tentar resolver os problemas de cada dia rapidamente é um pecado grave. Não fique procrastinando com esse processo, delongando, demorando para fazer isso, porque as coisas elas só tendem a complicar mais. Aí vai nascendo raivas, amargura, rancores, ressentimentos, né? Isso vai se complicando a cada passo da nossa convivência. Então,
os carregue para amanhã. Você deixar algo que você poderia fazer agora, reconciliando, pedindo perdão, trazendo uma reconciliação com essa pessoa amada que você tanto ama, você não fazendo agora é como se você estivesse plantando ela e regando para amanhã nascer outra briga mais forte do que aquela. É complicado, né? Mateus, no capítulo 6, versículo 34, diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia do amanhã, porque o dia do amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então basta hoje o problema que você já arrumou ao sair de casa. Você já puxou a porta, bateu, já ficou bravo, já falou alto, já saiu nervoso, já saiu nervosa, pisando duro. É complicado, essas coisas são complicadas. E aí você foi embora, você deixou a pessoa ferida em casa. Agora, como é que você chega lá e aí de repente você chega, olha na mulher e tal, e aí você fala: e aí, meu amor? E aí, hoje tem? Aí ela olha para você, pega um facão lá e fala assim: hoje tem. Te decepar o pescoço. Então, para com isso. Vamos pensar que a coisa não é por esse caminho. Então, meu irmão, é importante que, se você ficou nervoso, não saia nesse momento. Volte lá, reconcilie e vai trabalhar deixando o seu cônjuge alegre e feliz. E outra coisa, o homem é o seguinte: o fogo acende na hora. Mas a mulher é igual fogão de lenha, você tem que soprar, você tem que abanar, você tem que tirar a fumaça, você tem que ir lutando, filho, porque o sentimento da mulher é mais frágil do que o nosso sentimento. O homem, você pode ver que o homem, se ele estiver andando num lugar assim, num gramado e tal, o homem nem está aí, ele vai andando, de repente a mulher olha uma flor, o homem vai passando, pisando por cima. Então a mulher é totalmente minuciosa. Então ela precisa de um afeto, de uma preparação para o seu estado emocional, para que o cônjuge possa ter aquele momento privado, né, do seu amor, da sua maneira de estar dentro de um quarto, sozinhos os dois agora, fazendo o seu amor, fazendo o seu romance, que ele tem direito como marido e mulher. Isso é maravilhoso, né? Então, devemos abrir o caminho para que o ressentimento, o ódio e a amargura, ele não habite em nós, ele não fique em nós. Devemos distorcer problemas subsequentes, nós devemos fugir de problemas subsequentes que vão acontecendo às vezes na questão da nossa vida. E isso põe em perigo a relação sexual dos cônjuges, né? Então, de repente, essas coisinhas que vão ferindo um ao outro, de repente não há mais clima para uma vida sexual dentro de um casamento. Isso se torna realmente uma coisa muito terrível, porque, na realidade, a relação sexual de um casal não é simplesmente para uma procriação. Deus, ele deu o direito, né, de que isso fosse exatamente como se fosse a sobremesa de uma boa degustação. Então isso foi uma questão prazerosa que Deus colocou no homem e na mulher para que coabitasse e vivesse maravilhosamente abençoados. Então, quando essas coisas vão ocorrendo, a vida sexual ela se torna privada pessoal de cada um que está carregando esse sentimento e não quer mais saber dessas questões. Tanto o homem como a mulher ao ser tocada, ela sente mal, ela sente como se fosse um objeto simplesmente de prazer da máquina desse homem, ela não quer mais e fica aquela complicação. Então não, a Bíblia diz: o homem pague à mulher a sua devida benevolência. Isso quer dizer, quantos casais que estão feridos e de repente vai para o ato sexual e somente um se favorece desse processo. Somente um do lado do cônjuge, né, que está favorecendo aquilo. Ele tem o seu prazer, né, ou ela tem o seu prazer, ele não. E aquela coisa toda. Por quê? Porque há um ferimento, há uma ruptura aberta dentro desse relacionamento. Segundo, construir para não destruir. É importante que vocês construam um relacionamento, uma convivência harmoniosa, maravilhosa. E isso tem um preço, isso tem um custo. E esse custo, ele, onerosamente, ele não é dinheiro, mas ele é diálogo, ele é sentimento, ele é reconhecimento de atribuições que eu estou errado, que ela está errada e que nós vamos nos reconhecendo.
Então, o capítulo 4 de Efésios, ele trata muito sobre essas questões. O versículo 29, por exemplo, ele diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação e para que dê graça aos que a ouvem. O versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então veja bem, quando eu estou ferindo o meu cônjuge, quando eu estou tratando mal o meu cônjuge, a minha amada, então desta forma eu estou deixando que palavras frívolas, maldosas, estão saindo do meu lábio. Então eu estou promovendo uma desconstrução. E isso é muito complicado. Porque aquilo que ela tanto tinha em sonho numa vida com esse marido, sonhos de construção de bens, patrimônio e também uma construção afetiva, sentimental, tudo isso vai se esmoronando. Porque se você entristecer o Espírito de Deus, que ele está em você, te convencendo dos seus erros, você também vai entristecer a sua esposa quando ela te convence, tenta convencer você de erros. Ou você, marido, que tenta convencê-la de erros. E aí, quando há esse entristecimento, o Espírito de Deus, ele sai da nossa vida porque ele testifica conosco, dizendo, ele tem o poder de nos trazer o conhecimento do pecado. Jesus disse, quando eu for ao Pai, eu vou enviar o Consolador, e o Consolador vos convencerá do pecado. Então, um cônjuge na nossa vida tem uma ligação muito forte na questão de sentimento e afetividade num processo que faz uma simbologia como se fosse um relacionamento nosso com Deus, o Espírito Santo, Jesus, é o mesmo processo. Então é importante que nós tenhamos uma reação muito clara mediante aquilo que nós vamos fazer. Então, às vezes, por exemplo, um dos cônjuges, eles não sabem ouvir, só sabe falar. Então perceba isso, fale menos, deixa o seu cônjuge falar. Né? Existe aquele cônjuge, aquele marido, aquela mulher que é sonhadora. E aí, vocês não tiveram tempo de namorar? Vocês se conheceram, já logo foram para a cama e passaram a fazer sexo. E daí, gostaram desse negócio e falaram, não, nós vamos casar. Casaram por causa de sexualidade? Não, o casamento não se casa por uma questão de sexualidade só. Faz parte também, claro, mas a aliança que os cônjuges eles fazem é, na realidade, uma união de sonhos, de escolhas, de participação. Então, eu me lembro que a minha esposa tinha um sonho de ter um tipo de casa, né? Então, quando fomos fazer a casa nossa, eu dei a ela preferência para que ela escolhesse da forma como seria. E todas as outras que eu fui construindo foi da mesma forma, porque eu acho que isso era um sonho dela. Então, algumas coisas só que na casa eu optei, né? Eu optei muito assim por questão de banheiro suíte, o lado que fica os cabides, o lado que fica o chuveiro. Até a minha casa eu coloquei, o último agora que fiz, eu coloquei 2 chuveiros no box, né? Um chuveiro para ela, outro chuveiro para mim. Você tem o direito de tomar banho. O Elias está aqui ouvindo, ele não pode tomar banho porque ele não é casado, ele tem que tomar sozinho, viu, Elias? Mas o casal deve dar prioridade para tudo isso, para estarem juntos, fortalecer a sua vida, né? Tiago, no capítulo 1, versículo 19, ele diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, se você tem o defeito de falar bastante, falar muito mesmo, porque às vezes a mulher tem esse lado, as mulheres são assim, elas falam mais, mas tem homem também que tagarela, viu? Fala, e não para de falar, né? Então, é complicado esse negócio. Mas habitua-se a esse processo, aprenda a ouvir você, aprenda a parar e analisar as questões. Evite a ira e facilite a compreensão, gente. Evite ficar nervoso, ficar nervosa e facilita a compreensão. A cooperação, o companheirismo com a comunicação real, uma comunicação bacana.
Assim, eu tenho hora que eu fico chato quando, por exemplo, tanto filhas ou minha esposa quer falar comigo, você dentro do banheiro com a porta fechada. Você já conversou dentro do banheiro com a porta fechada? É bom isso? É normal? Nossa, meu irmão, dá vontade de quebrar a porta. Nossa, é um trem doido, é um trem louco. Então você está com a porta fechada, você está lá, porque a palavra privada já significa o seguinte, um lugar que você está privado, é seu. Ali está você. Aí o pessoal, mas você fala, mas o que está falando? O que está falando? Eu não estou entendendo nada. Mas que porcaria, meu pai do céu. Então, é péssimo isso. Então, dá um toquinho na porta, né? Dá para falar agora? Não dá. Pronto. Aí, pronto. Então, espere agora, né? Senão, de repente, você abre a porta e aí você vai soltar palavras que prejudicam, que não edificam. Palavras que elas machucam, palavras que ferem. Então, por isso, o grande pastor Tiago diz, palavras que edificam, que ajudam. Pense no que você vai falar. As nossas boas habilidades de comunicação, ela ajuda sempre a nós não termos ódio, raiva. E vai isso substituindo por um fator chamado compreensão dentro de um relacionamento. Como isso é maravilhoso. Quando há aquela compreensão, né? Eu tenho casais que, por exemplo, é o seguinte, pastor, eu que tenho que controlar o dinheiro na minha casa. Se eu deixar o dinheiro na mão da minha esposa, ela vai lá e gasta tudo no manicure e pedicure. E pronto, acabou. Compra roupa, aquela coisa toda. Sente com essa esposa e passa a passar as responsabilidades do que você tem, como atribuições de compromissos que você tem com a vida financeira. Agora, é importante que você permita que a sua esposa tenha esse momento. Você, quando passa na rua, você olha uma mulher bonita, bem arrumada, ou até mal arrumada, ou até com uma roupa indecente, você olha, então, cuidado com isso, porque você deve também fazer com que... Por exemplo, eu quero a minha mulher bonita, porque eu quero olhar ela, eu quero ver ela bonita. Né? Eu não quero ver ela descabelada, né? Porque tem gente que, vou ser sincero, né, meu irmão? Tem mulher, por exemplo, que o ano inteiro dormindo com aquela camiseta de político. Aí você acorda e você olha, tá lá a cara da Erondina lá, né? Você fala, meu Deus do céu, mas Jesus amado, como é que faz, meu pai? A pessoa ganhou do político lá, ou da política, sei lá, e põe aquela camiseta para dormir, a vida inteira é aquilo. Não, minha filha, vai lá, veste um baby doll bacana, minha filha, arruma seu cabelo, minha filha, fica legal. Vai lá, o pastor, ele não deixa, ele não paga. Não, faz ele pagar, filho, ele vai ter que pagar. Ele não casou, não tirou você lá da sua casa? Ele não chamou você para ser esposa dele? Então agora, que negócio é esse, meu irmão? Você tem que fazer com que a esposa seja bonita. Ah, mas aí outro homem vai olhar para ela, então, mas ele vai saber que ela é sua. Esse é o caminho, meus filhos, né? Então, dentro desse processo, devemos substituir a compreensão. A compreensão é diálogo, é conversar, é ver. Ué, tem. Minha esposa pega o carro, de vez em quando sai, vai para o banco, vai pagar as coisas. E daí? Qual é a preocupação, meu irmão? A minha preocupação, sabe qual que é? Não é ela bater carro. Não, a minha preocupação é que ela tem que se cuidar. Isso sim que ela tem que fazer. Só me preocupo com isso. Ó, se cuide. Pronto, acabou. É o conselho meu. E agora, cabeça tranquila. Vou fazer o que eu tenho que fazer, tranquilo, na paz, não tem ciúmes, não tem aquela coisa de por que você está toda arrumada, por que você está tudo arrumado, por que você está tudo perfumado. Bom, se essa pessoa ela deixa quesitos e que transferem segurança mediante essas questões, bom, aí então é complicado. Só que também tem uma coisa, né? Eu não casei para colocar um exército em volta da minha casa para pagiar minha mulher, para ela não me trair, ou para ela se afastar de mim, ou para ela sair de casa. Não, pelo contrário. Quando eu casei porque eu confio. Então devemos pensar nessa questão, tá certo? O Provérbios, por exemplo, do capítulo 15, versículo 1 e 2 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então como é que eu vou responder, por exemplo, como é que eu vou perguntar para minha esposa se ela está toda arrumada, né? O carro está lavado, tudo certinho, e ela vai sair? O que você vai perguntar para ela? Onde você vai? O que você vai fazer agora? Não, não é isso não. E aí, minha dondoca, minha boneca, eu chamo a minha de fofa, né? E aí, minha fofa, onde você vai toda bonitona assim, menininha? Eu falo assim para ela. Ela, eu estou indo no banco, vou passar naquela loja, vou trocar uma roupa que eu comprei, isso assim, vou pagar isso. Não.
vai lá, um beijo, te amo e tal. Cuidado, cuidado, se cuida lá. Pronto, meu filho, é isso aí. O versículo 2 diz: a língua dos sábios adornam a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Então, se você quer ser uma pessoa amada, uma pessoa abençoada, se você quer ser uma pessoa que a sua esposa confie em você, então é o seguinte, meu filho. Como é que chama aquela peça que coloca no cavalo, na égua, na mula, no jumento, quando está na rua? Chama tapa. Já viu aquilo? Coloca um negócio assim, ó, que aí só vê para frente. Mas você, de vez em quando, sua mulher pega você dirigindo, você quase batendo o carro, olhando uma mulher que está passando na rua, cara. Como é que você quer que ela confie em você, meu irmão? Como é que você quer que ela confie em você, filho? E aí, a hora que você vai falar, você ainda quer se defender e ficar bravo ainda, meu irmão. Agora, cuidado, que de repente sua esposa invoca aí, que você está olhando mulher meio nua para a rua, e de repente ela invoca e fala assim, não, eu também vou andar meio nua para você olhar em mim. Pronto, aí você tá, a vaca foi pro brejo, meu irmão. Aí o negócio complicou tudo, filho. Então, não use as palavras de um tolo para produzir estultícias, filho. Use a palavra da sabedoria, use a palavra abençoada. Provérbios, no capítulo 21, versículo 19, diz: melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e irritadiça. É melhor morar no deserto do que com um homem briguento, um cara irritadiço. Então, meus filhos, vamos pensar que a nossa vida tem que ser uma vida de boa convivência, de um bom relacionamento. Provérbios, capítulo 20, versículo 3. Honroso é para o homem desviar-se das questões, mas todo tolo é intrometido. Isso é muito complicado, né, meu filho? Isso é muito complicado. Por exemplo, eu vou ser sincero, o seu cônjuge, educadamente, bondosamente, pedir a você, esposa, que o seu celular não tenha senha, ou se tem senha, você passar isso para ele? Como também, meu filho, é honroso para a sua esposa ela querer saber quanto você ganha, filho. Isso é honroso, meu filho. Ah, pastor, o senhor está doido, eu não vou pregar isso aí no rádio não, pastor, o senhor está querendo acabar com a minha vida. Se ela souber quanto que eu ganho, não sobra nada, pastor. Não dá nem para mim jogar minha cacheta, não dá nem para mim tomar minha cerveja. Não dá nem, pastor, para pagar as contas. Não, filho, então conversa com ela, seja uma pessoa honrada, seja uma pessoa magnífica, sábia. Senta, conversa, mostra para ela as contas e os deveres financeiros que vocês têm, meus filhos. Não use adjetivos errados. Você falar que a sua mulher é uma consumista, que a sua mulher arrebenta com tudo, acaba com tudo. Meu filho, isso vai dar divórcio, isso vai dar uma guerra, isso vai dar ressentimento, vai dar briga. Então não pode você ser esse homem miserável, né? Que a coitada, tudo que ela tem... Tem gente que casou, mas está divorciado. Por exemplo, ó, você vai pagar água, você vai pagar luz, você vai pagar isso, você vai pagar aquilo. Não, filho. Ajunte as finanças. Vocês casaram com comunhão parcial de bens, porque o que vocês tinham não está dentro, arrolado, envolvido no relacionamento. Porque as pendências judiciais se complicaram muito sobre isso. Então, o que acontece? A lei pensou assim. Ela pensou vocês já casarem, nós casarmos divorciados já. Mas... na realidade, quando se casa com uma comunhão abençoada, então é o dinheiro agora dos dois. Se ela ganha, ela é provedora também do lar e você é provedor do lar também, ajunte essas finanças. Ah, mas ela ganha mais do que eu, pastor. E daí? Mas tudo bem, ela é sua companheira, vai haver conciliação. Não são tolos que estão se relacionando, são duas pessoas sábias, são duas pessoas maravilhosas. Então, coloca lá os deveres e vamos assumir. Então, pronto. Então, a minha esposa, quando ela chega, fofo, não dá para comprar isso. Infelizmente, isso não tem condição de comprar. Legal, então tá, vai ficar sem comprar. Não, fofo, ó, dá para comprar, pode ir lá comprar, que dá, tá aqui, o dinheiro tá certinho e tal, vamos lá. Então, filho, isso é duas pessoas sábias, duas pessoas de diálogo, duas pessoas que saibam conviver, que têm sabido conviver, que sabem prestigiar um ao outro, honrar um ao outro, isso é maravilhoso, tá certo? Então, certificar-se de ser ouvido, de ser ouvida. Você, ao conversar com o seu cônjuge, você tem certeza que ele vai ser ouvido?
muitos casais que eles não se conversam mais. Os filhos são os porta-vozes, né? Então, dá lá um bilhetinho pro filho e o filho vai lá e leva pro pai. Ó, mamãe mandou entregar para você. Tem aquele casal, né, que a esposa, o dia de fazer compra, tá vendo que tá acabando tudo em casa e o marido tá na boa. Termina lá, vai pro barzinho, e aquela bagunça toda, e o pau moendo na alta, né? E não quer nem saber lá em casa como é que tá as coisas. Aí a esposa fala para ele, ó, hoje tem que fazer compra. Ah, meu filho! Aí falou que tem que fazer compra, não é o diabo que pega ele não, filho. É ele que pega o diabo mesmo, filho. Aí ele quer arrebentar a casa, quer quebrar tudo, quer moer tudo, filho. Não, filho. Ué, peraí. Vocês casaram e disse que estariam fiéis na alegria, na bonança, na riqueza e na pobreza, na fartura, enfim. Então vamos agora encaminhar as questões. Vamos ser ouvidos. Ah, tem que fazer compra? Tem. O que está faltando? O que tem? O que não tem? Vamos lá então, vamos fazer a compra. Né? Às vezes as pessoas, elas não conseguem andar, como diz Amós 3, né? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Pegue um caminho de vocês dois andar junto, embora no amanhecer do dia cada um vai para um lado, para o seu trabalho, para a sua luta, mas de tarde vocês virão para o mesmo lugar. Então vocês estão seguindo o mesmo caminho, porque vocês estão chegando em casa. E a casa de vocês é um lugar agora de paz, de alegria, de bênção. Muitas vezes o casal, depois de tudo, né, fala, eu ganhei a discussão, eu ganhei a parada. Não, você perdeu. Saiba, por exemplo, está lá a guerra da Ucrânia, né? Quem é que vai ganhar essa guerra? Ninguém. Vai haver baixa dos dois lados, vai haver prejuízo financeiro dos dois lados, vai haver pessoas que vão perder os pais, perder filhos, perder casa, perder tanta coisa. Então o prejuízo vai ser dos dois lados, ninguém foi vitorioso. Falar, o fulano rendeu, o país tal rendeu-se e tal, nós ganhamos a guerra. Não ganhou, perdeu também. Então, machucar a outra pessoa com palavras frívolas, né, maldosas, gente, pare de fazer isso, pare, sente, vai conversar. Eu sei mais ou menos como o casal vive quando eles me chamam para reconciliar, né? Eles não conseguiram, então chamo o pastor. Aí eu chego, faço uma oração, pergunto como é que tá as coisas, como é que vai o trabalho, a vida. Nós temos uma desentendida aí, pastor e tal. Não teve nada não, pastor, só aquela porta que está quebrada, aquela janela ali que quebrou também, o carro está sem uma roda, o banheiro também está sem o vaso, quebrou o box também. Olha, não aconteceu nada então? Não teve nada? Não. Mas o telhado da casa está no lugar, pastor. Bom, então pelo menos dá para arrumar. Você fala, meu Deus do céu, imagina, que discussão foi essa, hein? Teve polícia? Chegou da polícia? Não deu polícia porque ninguém quis chamar. Então, ainda bem que os vizinhos também foram sensatos e não chamou a polícia, né? Bom, então, ninguém ganha discussão, filho. Senta, vamos tentar. Machucar a outra pessoa com palavras, isso é complicado, meu irmão. Porque, afinal de contas, vamos sentar, vamos conversar, vamos. Então eu chego, faço uma oração, quem quer falar primeiro? Aí, às vezes a pessoa, a esposa, o esposo diz, não, ela pode falar primeiro, pastor. Bom, então lembre de uma coisa, você não pode interferir, somente a hora que eu mandar. Se for nesse acordo, nós vamos continuar aqui juntos. Então nós vamos ouvir ela, depois eu vou ouvir você, depois terão as suas respostas, depois terão a sua réplica, a sua teta. Então vamos seguir em frente. Vamos lá. Então, começamos o diálogo. Será que entre os dois consegue fazer isso? Há condições de fazer isso? Vocês dois? Vai ter que precisar mesmo de um pastor, de uma terceira pessoa, de um psicólogo, vai precisar de uma questão assim? Puxa vida, aí as coisas já estão se complicando. Porque o certo de um casamento, por exemplo, quando as pessoas vão casar, você já percebeu isso? Você foi casar, eu não sei por que raio você convidou tanto padrinho, tanto paraninfo, eu não sei por quê. Alguns eu sei. Convidou tantos para poder ganhar presente.
Então eu queria presente, bastante presente, então eu vou convidar essas pessoas que elas vão me dar geladeira, uma vai me dar casa, outra vai dar carro, outro vai dar despesa de mais 10 anos para nós, enfim, outros vai pagar a luz, e sei lá. Bom, então arruma os paraninfos, arruma os padrinhos, os paraninfos exatamente para isso. Bom, não seria esse o fim. O primeiro casamento quem fez foi Deus, ele foi o juiz de paz, ele foi o que impetrou as bênçãos. Foi ele quem decretou: vós sois agora marido e mulher. Os anjos foram a testemunha. Por isso, no dia em que Adão e Eva pecou, os anjos tiveram que estar presentes, porque eles estiveram juntos no casamento. E você pode perceber que Eva só degustou do fruto sem o Adão. Eles estavam divorciados. Depois é que ela levou para ele. Eles estavam separados já. Houve uma briguinha daquelas, assim, sabe, de quebrar banheiro, quebrar carro, quebrar tudo, moer tudo, quebrar... Só ficar o telhado e a estrutura da casa de pé. Pelo jeito, a briga foi feroz, filho. Então, pessoas machucadas, complicado, né? Complicado. Às vezes, as pessoas, dentro de um jogo, assim, elas sabem manipular, né? Elas sabem manipular. Então, quantas vezes depois de... então quem vai falar? Vai ser ela? Ela. Então, você não pode apartear, somente se eu permitir. Então, tá. Aí a pessoa tá falando, mas isso aí é mentira. Não, nossa, peraí, velho. Calma aí. Não se pode tentar manipular a pessoa para aquilo que você quer, da forma como você quer. Então, tem que compreender que as coisas, elas são magníficas. Vamos agora para o final e entendamos o seguinte. Você vai fazer algumas respostas. E não reaja pecaminosamente pelo aquilo que eu vou perguntar aqui, tá certo? Eu estou aqui te pastoreando pela palavra de Deus e eu não estou aqui tentando te acusar. Efésios capítulo 4, versículo 31 diz: toda amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfêmia, e toda malícia seja retirada dentre vós. Existe isso entre vocês? Versículo 32, antes sede uns para com os outros benigno. Existe essa benignidade entre vocês? Misericordiosos, existe misericórdia entre vocês? Perdoando uns aos outros, existe perdão entre vocês? Como também vos perdoou em Cristo. A ira do homem, ela é complicada, a ira da mulher também é complicada. Ela não alcança a justiça de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 20, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A raiva em todas as suas forças, elas devem ser eliminadas. Devemos aprender a desmascarar essa raiva que está dentro de nós e encararmos as realidades, né? Para que nós possamos ser pessoas abençoadas. Senão você vai ser uma pessoa amarga, você vai querer fazer vingança, você vai querer explodir com violência, você vai ter raiva, indignação, você vai ter queimação estomacal lenta, hostilidade, você vai ter exatamente uma compulsividade de ficar gritando às vezes, né, se esmurrando. Dependendo, você vai até caluniar, inventar alguma coisa que não existiu. Você vai usar palavras ferinas. Você vai ser uma pessoa que passa a ser maliciosa, malicioso. E aí começam as intenções de um prejudicar o outro. Isso é terrível quando se tratamos da questão da órbita do casamento. Então, filho, a bondade, ser cortês, né? Ser útil, benevolente, né? Querendo ajudar nessa hora é muito importante. Ter dentro de nós a ternura, a cooperação, ser compreensivo, compreensiva, tendo um bom coração nessa hora, depois de um problema que se cria entre ambos. Então é importante que esse relacionamento ele seja curado, ele seja trabalhado. Saber perdoar, saber não ficar com a amargura, com a raiva retida no coração, né? Então, o perdão é uma motivação de um modelo de que um sabe amar o outro mesmo nessas adversidades e que isso vai sendo superável. E vamos conseguindo vencer os obstáculos. Quantas lutas eu passei, eu e minha esposa, em conflitos exatamente na questão
educacional, aquela cultura que eu aprendi dos meus pais, da minha família, dos meus irmãos. Quantos choques nós tivemos. Mas hoje, depois de 35 anos, as coisas já estão se encaixando. Estamos conseguindo viver bem e sermos melhores do que éramos antes, né? Porque é um aperfeiçoamento, o tempo aperfeiçoa, o tempo cura queijo, né? Todo o propósito da nossa vida na Terra é aprender a amar e ser amado, e amar a Deus, e ser amado por Deus, e amar o nosso cônjuge, amar nossa família, amar os nossos filhos. Isso sempre será o resultado da palavra de Deus. Romanos no capítulo 18, aliás, Romanos capítulo 12, versículo 18 diz o seguinte: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então isso é maravilhoso, meus filhos, isso é glorioso. Em Efésios, ainda no capítulo 4 e o versículo 1 diz: rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Suporte a pessoa que você escolheu para viver com ela. E o versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então evite, elimine essas coisas, para que Deus possa abençoar o seu relacionamento e vocês viverem bem um com o outro. O que adianta vocês ter um ato sexual tão agradável, afetivo, né? Ter o seu prazer nesse momento, mas passou isso, estão com as almas feridas, coração machucado, mentes perturbadas, né? Não haja dessa dimensão. Trabalhe duro para que o relacionamento de vocês, o casamento de vocês, seja facilitado na unidade de um sentimento que vocês possam ter um para com o outro, de amor e de afeto, e ser carinhoso e abençoado. É o desejo do meu coração, é o desejo de Cristo, é o desejo do Espírito de Deus, é o desejo do próprio Deus. Que Deus te abençoe.